Boa noite, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, aqueles que vão estar conosco em qualquer momento. O nosso programa Na Era do Espírito, mais uma vez aí com o nosso irmão Marcos Demário, que hoje vai falar para nós sobre a educação e o sentido da vida. Boa noite, Marcos. Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. É um prazer estar com você, Dircineia, e com todos os nossos internautas, para conversarmos um pouquinho mais sobre educação na visão da doutrina espírita. É muito importante. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos aí fazer uma prece, né? Para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade, nos harmonizando com os nossos benfeitores. Então, que possamos nos colocar numa posição confortável, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, acerenando aí os nossos pensamentos e os conectando aos benfeitores deste momento, que nos enviam fluidos magnéticos positivos, para que nós possamos juntos aproveitar ao máximo este momento de reflexão que o nosso irmão nos trouxe com muita dedicação, com muito carinho. Que ele seja envolvido e inspirado pelos benfeitores desse nosso trabalho. E que nós que aqui estamos, neste momento, ou aqueles que vão estar mais tarde, possam se colocar à disposição para o melhor entendimento desses ensinamentos à luz da doutrina espírita. Gratidão pela oportunidade que sempre temos deste acesso de compartilhamento, de reflexão, de aprendizado. Que assim seja. Então, o nosso irmão Marcos Demário vai falar para a gente sobre educação e o sentido da vida. Marcos, fique à vontade, tá? Obrigado, Dircineia. E hoje nós temos um tema que é muito importante, porque pesquisas realizadas principalmente os anos 1950 para cá, têm mostrado que boa parte das pessoas que procuram os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras revelam um problema do chamado vazio existencial, que alguns teóricos já estão denominando como doença da alma, embora não considerando essa alma como o espírito imortal, nada disso. É uma pesquisa relativamente recente, porque ela é do início dos anos 2000, realizada nos Estados Unidos, entrevistando psicólogos, também psiquiatras e psicanalistas. Essa pesquisa concluiu que em torno de 60% dos pacientes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, revelam para os seus terapeutas que estão à procura de um sentido da vida. E que os dramas pessoais, depressão, tendência ao suicídio e assim por diante, têm por causa justamente eles não conseguirem ter respostas satisfatórias sobre uma pergunta que é muito importante. Afinal, por que eu vivo? Qual é a finalidade da vida? O Espiritismo tem resposta. Mas nós vamos passar a palavra a Leon Denis. Leon Denis foi um grande filósofo e estudioso espírita francês, contemporâneo de Allan Kardec, deixou uma obra belíssima a nível de literatura, mas também foi um grande palestrante, articulista. Ele veio a desencarnar em 1927, e Leon Denis sempre foi muito, muito respeitado. E ele tem, entre as suas diversas obras, que são muito importantes, praticamente todas traduzidas para o português, ele tem uma obra que realmente nos toca mais de perto, que é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que, aliás, já tem um título muito significativo. Mas eu vou passar a palavra a Leon Denis, lendo um trecho, é o trecho inicial da introdução do livro,
A introdução foi assinada por ele mesmo, Leon Denis. E ele vai tocar nesse tema, a questão do sentido da vida e a educação. Vou passar, então, a palavra a ele, abrindo aspas aqui. Uma dolorosa observação surpreende o pensador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele, então, que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários, reina ainda completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem jamais se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo o que se refere ao problema da vida, às questões de termo e finalidade. A mesma impotência encontramos no padre. Por suas afirmações despidas de provas, apenas consegue comunicar às almas que lhe estão confiadas uma crença que já não corresponde às regras de uma crítica sã nem às exigências da razão. Com efeito, na universidade, como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. E ele encerra com as seguintes palavras: a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos obtém-se fácil uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Fechando aspas, essas são as palavras de Leon Denis na primeira parte, digamos assim, da introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrando que essa obra foi lançada na França no ano de 1909. Portanto, já faz mais de um século que temos essas palavras de Leon Denis. Nós estamos em pleno século XXI, mas as palavras de Leon Denis são exatas para o que estamos vivendo hoje. E ele tem razão. A educação trabalha muita coisa, mas não trabalha o essencial, o sentido da vida, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que sofremos, como alcançar a felicidade. Essas perguntas
não estão nos currículos das escolas, sejam as escolas de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio ou do ensino superior. As religiões católica e protestante, que aqui no Brasil nós chamamos, né, de movimento evangélico, também não têm resposta. Porque eles não sabem definir a alma. E é aqui que entra o espiritismo, para nos explicar quem somos. Ou seja, que nós somos almas ou espíritos, fomos criados por Deus e temos como destino a perfeição. Portanto, somos seres perfectíveis, somos seres em desenvolvimento. Estamos aqui na Terra para mais um estágio corporal, material, para colocar em prática as diversas aprendizagens e, acima delas, o amai-vos uns aos outros. E o Espiritismo também nos explica que todos, como almas que somos, viemos da dimensão espiritual e para essa dimensão retornaremos. Os famosos universos paralelos da nossa ciência, as suas dimensões da vida. E responde também por que sofremos, porque nos informa que o planeta Terra, neste momento, ainda é um mundo de expiações e provas. Sofremos porque em existências passadas, porque o Espiritismo também defende a reencarnação, nós cometemos o mal. E aí isso tem consequências. E temos que assumir as consequências. E muitas dessas consequências são assumidas na nova encarnação, na forma de provações ou mesmo de expiações. Mas não vamos ficar sempre assim, porque a lei divina, porque Deus é o Criador de tudo, é lei de progresso, que também é conhecida como lei de evolução. E aí nós vamos nos construindo, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando e vamos chegar lá. Lendo um autor, médico e psicólogo norte-americano, o Robert Collis. Robert Collis tem uma obra muito interessante, que é o livro A Inteligência Moral das Crianças. Esse livro está traduzido para o português. Então, ele fala de inteligência moral. Ele diz que o olhar clínico dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, tem que ser um olhar para as questões de comportamento moral, porque esse é o problema da maioria das crianças e dos adolescentes. E ele relata um caso de uma jovem de 16 anos que conversou com ele, fez a terapia com ele, e ela disse mais ou menos o seguinte a ele: sabe, doutor, os meus pais o tempo todo falam para mim que eles estão abertos a conversar, abertos ao diálogo. E eles têm uma grande preocupação de querer sentar comigo e conversar comigo. Mas sabe qual é o problema? É que tanto meu pai quanto a minha mãe, nessas conversas, eles pendem sempre para o lado da sexualidade. Porque, afinal de contas, eu estou com 16 anos, eu já estou virando uma mulher, etc, etc. Mas, doutor, não é isso que eu quero conversar. E aí o Robert Collis pergunta, bem, e você quer conversar o quê com eles? Né? Eu quero conversar sobre a vida, porque eu estou procurando um sentido de viver. Por que eu vivo? Qual é o sentido disso? Outro dia eu perguntei isso para o meu pai. Aí ele respondeu o quê? Ele não respondeu. Ele parou, olhou para mim, baixou a cabeça e saiu, ele se retirou, foi embora. Então, o Robert Collis, ele conclui, pois é que esse pai deve estar procurando o sentido da vida ainda. Então, ele não sabe responder à própria filha, porque ele não sabe, ele simplesmente não sabe por que ele vive. Qual é o sentido de viver, afinal de contas? E ele usa, então, essa jovem de 16 anos, que está já saindo da adolescência, entrando na juventude, como um exemplo do que as novas gerações estão procurando, um sentido de viver. Mas você chega na escola, e a escola ensina o quê para você? Bom, a escola ensina muitas coisas.
Mas como lembra aqui o Leon Denis, mas muitas coisas são supérfluas. E não ensina, não trabalha a essência, a alma, quem somos, por que vivemos, qual é esse sentido? Mas a escola não trabalha isso porque, em grande parte, a escola é materialista, laica, né? Ou seja, ela não tem ligação com a religião. Mas mesmo as chamadas escolas confessionais têm problemas, porque a concepção de alma da religião católica e dos diversos ramos da religião protestante é uma concepção muito falha. Só o Espiritismo, que nos apresenta a alma como individualidade criada por Deus, individualidade pensante, que não morre e que dá um destino para essa alma, no depois da morte, mostrando que existe vida futura, nessa vida depois da morte. Então, nós espíritas, em sendo professores, pedagogos, não podemos perder oportunidade dentro da escola, ou mesmo em eventos educacionais, de levantar essa temática, de conversar, fazer rodas de conversa com os nossos colegas educadores ou com os alunos sobre a vida. E olha, os alunos adoram fazer isso, tá? Porque eles estão ávidos para debater o viver. Eles estão procurando um sentido. Por que que ele precisa se tornar adulto? Por que ele tem que ter uma profissão? Quem ele é? Como resolver os seus dramas pessoais, os seus problemas emocionais? E assim por diante. Então, isso é muito importante de nós trabalharmos. E no Centro Espírita, no processo de evangelização, é o que nós temos que fazer também, é uma prioridade. Eu estou recordando aqui, Dirciné e todos que estão nos acompanhando, uma vez em que eu fui representar o Espiritismo numa cerimônia ecumênica de entrega de certificados numa escola, né? Era uma escola de ensino médio. Então, eu fui falar representando o Espiritismo, havia um pastor evangélico e um padre representando a Igreja Católica. E aí o diretor da escola pediu que eu fosse o primeiro a falar, na sequência o pastor e depois o padre. Era uma cerimônia ecumênica e cada um teria 10 minutos para falar. Então, quando eu peguei a palavra, eu disse assim aos jovens e aos pais que estavam ali: bem, eu estou aqui representando o Espiritismo, mas esta é uma cerimônia ecumênica e, portanto, não é uma cerimônia, não é um local para querermos defender aqui a cada um a sua religião. Então, eu não vou falar com vocês sobre o Espiritismo. Quem quiser, depois conversa comigo em particular. Mas eu vou utilizar o tempo aqui para conversar sobre a vida. Hoje, vocês estão encerrando o curso e vão receber o diploma, vão receber o certificado, tem festa, seus familiares estão aqui. Você já parou para pensar que depois da entrega dos certificados e da festa, ao sair aqui da escola para continuar a comemoração ou voltar para casa, você pode morrer? É isso mesmo. Sim. Nós não sabemos quando isso vai acontecer nem como, mas pode acontecer. Você pode morrer atropelado, uma bala perdida, um mal súbito, e vai por aí afora, não é mesmo? E aí esse certificado vai servir para quê? Nada. Mas, se você continuar a viver, você já pensou no significado desse diploma? Você terminou o ensino médio, você pode ir para a faculdade, ou para o mercado de trabalho, mas para fazer qual curso superior? Enveredar por qual caminho profissional? Constituir uma família? E isso significa, de repente, ter filhos. Você já parou para pensar sobre o que significa isso? Então, a conversa aqui é sobre a vida. Vamos pensar sobre isso.
E assim eu fui, pontuei algumas coisas, trouxe Jesus no meio da conversa, e depois o pastor também pontuou algumas coisas, o padre foi também pelo mesmo caminho, e foi uma maravilha, porque quando terminou a cerimônia, que aí foi a festa, as pessoas vieram conversar conosco, vários alunos vieram conversar comigo, e pais também. E para dizer, puxa, que coisa maravilhosa suas palavras, porque você provocou reflexão, que muitas vezes nós não temos tempo nessa vida corrida para fazer, mas é tão importante discutir essa questão do viver, de ter um sentido para a vida. Por isso, então, nós espíritas, falando mais particularmente aqui do cenário das palestras públicas e da evangelização da criança e do jovem, nós precisamos priorizar temas ligados às leis morais, ao evangelho, temas ligados à vida, para trabalharmos Deus como Pai Criador, a alma imortal, a vida no depois da morte, porque a morte não é o fim de tudo. E tudo isso é educar. E é uma temática que precisa ser trabalhada na família. Não pode ser deixado de lado. Sim, nós temos que tratar das questões da sexualidade com os nossos filhos, das questões da ética, etc. Mas precisamos conversar sobre a vida. Por que, afinal de contas, nós estamos nesse mundo? Por que nascemos? Por que temos isso ou aquilo conosco? Por que estamos com essas determinadas pessoas nesta família? Fazer com que esses jovens de hoje consigam ter percepção de futuro, olhar para frente, porque uma grande maioria está vivendo só o aqui e agora, e nada mais do que isso, nessa perspectiva materialista. E aí, as portas estão abertas para a tristeza profunda, para a depressão, vazio existencial e suicídio. E é bom que quem não sabe, saiba que os índices de suicídio aqui no Brasil, entre os jovens e no mundo, de uma forma geral, estão crescendo. A Organização Mundial da Saúde já classificou o suicídio entre crianças e adolescentes como uma epidemia, como um problema gravíssimo de saúde, porque estamos falando aqui de saúde emocional, de saúde mental, de saúde espiritual. Então, é muito importante parar para ouvir as crianças e os jovens e conversar sobre a vida. Não é para doutrinar, não é isso, mas usando os elementos que o Espiritismo nos fornece, podemos ter uma conversa mais ampla, mais profunda, e fazendo, então, com que esses jovens vejam a vida de uma forma diferente. Nós precisamos nos espiritualizar. Portanto, a educação tem tudo a ver com o sentido da vida. Quantos jovens não entram na universidade, que é um ambiente extremamente materialista, e largam a religião, largam a sua religiosidade, porque se deixam levar, se deixam contaminar por aquele ambiente extremamente materialista. Mas, se ele, desde a infância, com os pais espíritas, evangelizadores do centro espírita, ele ganhou a fortaleza da fé espírita, que é uma fé raciocinada, baseada nos fatos, ele saberá viver nesse ambiente e ser um ponto de luz para os seus colegas e até mesmo para os professores, e não se deixará contaminar. Então, são essas as reflexões para pensarmos na importância da educação para trabalhar o sentido da vida, dessa vida espiritual para a formação das novas gerações. É um assunto vasto, né? Mas nós vamos desdobrar esse assunto em outros programas, porque ele realmente é muito importante. E deixo aqui a recomendação, não esqueça, leia o livro O Problema do Ser
do Destino e da Dor, de Leon Denis. É uma obra maravilhosa e que, com certeza, vai abrir novas perspectivas para o nosso viver. Bem, Dircineia, devolvo a palavra a você, né? Porque já estamos chegando no final. Nossa, E essas reflexões, né? Mas muito bom, Marcos. E o livro realmente é um livro muito enriquecedor para todos nós, né? Leon Denis traz para a gente um olhar muito. Parece que ele está falando da atualidade. E você pontuou observações que nós temos que levar em consideração com os nossos jovens. E uma coisa que você falou, a gente deve falar sim sobre sexualidade, sobre tudo, mas a gente tem que lembrar que a partir do momento em que a gente consegue mostrar aquele espírito ali que está conversando conosco, aquele jovem ou aquela criança, a finalidade dele, quem ele é, né, o espírito imortal, nós vamos poder, nesse momento, mostrando isso, mostrar para ele os outros pontos, porque afinal é tudo um conjunto. E a educação, ela é primordial nesse sentido. A participação dos pais, junto com os evangelizadores, nessa informação, nesse conhecimento, compartilhamento da doutrina, é que vai fazer com que esses espíritos que nós temos aí ainda em estado infantil, estado jovem, eles possam entender isso, a importância deles estarem aqui conosco. Mas você pontuou uma coisa que você estava perguntando do pai, né, que o médico lá, né, o autor do livro, comentou, é porque ele também não conhece, ele ainda está perdido, como você falou, né, ele mesmo está buscando um real sentido, porque talvez ele tenha se dedicado ao mundo materialista, ao mundo de valores mais físicos, e ele não conseguiu construir dentro dele, né, preencher essa lacuna. Então ele não sabia o que falar, por isso ele se calou e se retirou. Então cabe a nós, que somos espíritas, que estamos aí, né, nesse momento, que temos esse privilégio, e a gente sabe que a gente tem outras religiões também, você exemplificou muito bem, né, do padre, do pastor, né, que pontuaram muito bem esse valor. Então, a gente tem que buscar, independente de religião, né, esse olhar. E buscar com as pessoas certas, porque senão, né, a gente também vai se perder. Eu te agradeço muito por essa maravilhosa reflexão, muito gratificante. Realmente, a gente espera esse desdobramento, porque a gente tem muito ainda a discutir nesse sentido, com certeza. Então, nós vamos encerrar, né, meu amigo? Nós vamos encerrar o nosso programa na Era do Espírito de hoje, né? Mais uma vez agradecendo a vocês, ao Marco, mas não sem antes fazermos aí a nossa prece, né? Que a gente tem, como a gente diz, a gente tem muito mais a agradecer do que qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá. Vamos conversar com Jesus, com os nossos benfeitores, com os mentores desse programa abençoado, agradecendo pela oportunidade que tivemos de ouvir as reflexões que o nosso irmão Demário nos trouxe, com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta clareza. Mas que nós possamos não só ouvir, não só entender, mas vivenciá-las, buscando para os nossos núcleos, seja familiares, seja espírita na evangelização, seja no trabalho na casa, ou externamente, em qualquer lugar que estivermos, exemplificarmos, vivenciá-los, porque somos espíritos imortais. Estamos encarnados para progredirmos, para aprendermos e para sermos felizes. Gratidão por essa oportunidade bendita, meus amigos espirituais e meu amigo Marcos. Que o Senhor nos abençoe sempre e envolva a todos nós com a sua luz, com a sua bondade, com o seu amor. Que assim seja.
Então, mais uma vez, nossa gratidão a todos vocês que estão conosco neste momento ou que virão posteriormente. E, mais uma vez, o nosso abraço carinhoso a esse nosso amigo querido. Até o nosso próximo programa aí na Era do Espírito. Tchau, tchau, gente.